Estamos iniciando aqui mais uma aula, né? A gente vai falar agora sobre, como a gente já pode observar, as propriedades e os espectros das moléculas. Então a gente vai, nesse momento, nós vamos agora nos concentrar em colocar em prática toda aquela teoria que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá? Tanto no curso de Física Moderna 1, tá bom? Quanto nessas primeiras aulas do curso de Física Moderna 2. Recapitulando, né? A gente falou sobre a equação de Schreiber, falamos sobre a equação de Schreiber, falamos sobre a forma, né, funcional da função de onda do átomo de hidrogênio ou, né, de modo mais geral, dos átomos hidrogenoides, tá legal? São aqueles átomos com um núcleo, né, com uma carga Z, né, um número atômico Z, tá bom? E apenas um elétron, tá, orbitando. Então esses aí são chamados átomos hidrogenoides, tá? A gente falou sobre a parte radial da função de onda, falamos sobre a parte angular, né? Depende em coordenadas esféricas, depende de θ e φ. Falamos também sobre os orbitais, o quadrado, né, do módulo dessa função de onda, né, uma função de onda π de r, θ e φ em coordenadas esféricas. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos agora aplicar a teoria da mecânica quântica para resolver problemas práticos. Como? Nós vamos considerar agora a formação e as propriedades das moléculas. Na natureza, átomos isolados são raros, tá bom? Apenas alguns elementos da tabela periódica existem de modo independente assim na forma atômica. A grande maioria procura se associar para encontrar uma condição melhor, tá bom? Que condição melhor é essa? É um estado mais estável, né? Uma condição onde a energia do conjunto, né? A energia do conjunto de átomos, ela é menor do que a soma das energias dos átomos independentes, tá bom? Então, das várias formas, né? Dos vários tipos de ligação, das várias formas como os átomos se ligam, nós vamos nos concentrar hoje, como a gente pode ver aqui embaixo, né, na ligação iônica, tá bom? Então nós vamos falar da ligação iônica e também de outras ligações. Mas hoje, principalmente, nós vamos nos concentrar no tipo mais comum, na interação mais forte que existe, né, entre os átomos, que é a ligação iônica. Muito bem, então, como eu estava falando, inicialmente nós vamos comentar, né, falar alguma coisa sobre as ligações dos átomos, né? Então, só para a gente acrescentar, aqui do lado a gente vê, olha, as ligações, elas podem ser a ligação iônica, que a gente vai falar agora, tá bom? A ligação iônica. Na próxima aula nós vamos falar sobre a ligação covalente, que são os dois principais tipos de ligação. E num terceiro momento a gente vai falar sobre essa classe de ligações aqui, olha, de ligações atômicas, tá bom? Que é a ligação ou interação dipolo-dipolo e a ligação metálica. Hoje nós vamos falar principalmente sobre a ligação iônica, na próxima ligação covalente e no terceiro momento a ligação dipolo-dipolo e a ligação metálica. Ok? Então vamos lá. O que é que a gente pode, o que é que a gente deve considerar quando a gente fala sobre ligações, né? Ligações atômicas, né? O que é que a gente pode lembrar? É importante nós termos bem em mente o seguinte: os átomos eles procuram se associar, né? Eles se relacionam para encontrar uma condição de estabilidade melhor do que se eles estivessem separados. Mas isso não acontece de qualquer forma. É necessário que exista uma interação, algo, né, que favoreça essa ligação, tá certo? Essa conexão, e eles possam, um átomo possa olhar para o outro e dizer, olha, a gente vai ser parceiro, vamos combinar aqui as nossas forças, porque aí a gente vai encontrar uma situação melhor para nós dois. Acontece que os cálculos matemáticos para deduzir ou para chegar, né, na descrição completa, eles são muito complicados, fora
dos objetivos do nosso curso. Num curso de mecânica quântica, né, qualquer livro de mecânica quântica ele pode descrever exatamente como isso funciona. No nosso caso, o que nós vamos fazer aqui é passar para uma descrição qualitativa para que você tenha ideia do que realmente é uma ligação atômica, tá bom? O que vem a ser uma ligação iônica, o que vem a ser uma ligação covalente, tá certo? Qual a importância disso nas propriedades físicas ou fisicoquímicas dos materiais. Então tem uma implicação muito forte na tecnologia, na ciência dos materiais, tá bom? Desenvolvimento de dispositivos, tem a ver com semicondutores, com dispositivos eletrônicos, até mesmo o aparelho de celular ou seu computador que você está usando agora, eles fazem uso das propriedades desses materiais, que por sua vez tem uma relação, essas propriedades têm uma relação forte com o tipo de ligação que a gente está vendo aí, né? Tá bom? Então, aqui, né, desse lado, né? O tipo de ligação que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é descrever isso daí. Então, até agora, quando a gente fala de átomos, lá no caso dos átomos, os átomos hidrogenoides ou do átomo de hidrogênio, a gente falou sobre orbital atômico, aquela região do espaço que é ocupada pelo elétron, tá bom? Que é dada pelo quadrado da função de onda, ok? Tá bom? Quando a gente falar agora de átomos conectados, formando moléculas, né? A gente não vai falar mais de orbital atômico, mas sim de orbital molecular. Tá legal? Existem alguns programas de computador, alguns trabalhos, uma área da química, né, que lida diretamente com isso, que é a química computacional ou a física computacional também, que aplica as teorias da mecânica quântica para descrever os estados de energia, as configurações atômicas, tá bom? De certas moléculas. Tá bom? Por exemplo, a gente tem vários programas que trabalham com modelagem molecular e eles aplicam a mecânica quântica para descrever a melhor configuração, a melhor posição que os átomos ocupam e os níveis de energia também, tá certo? Os chamados orbitais moleculares. E nós vamos ver mais adiante no nosso estudo que a gente vai falar sobre o orbital molecular mais alto ocupado e o orbital molecular mais baixo desocupado, o HOMO e o LUMO, tá certo? Que são orbitais cujas energias descrevem as propriedades, está diretamente ligada às propriedades de certas moléculas, inclusive na aplicação, por exemplo, no desenvolvimento de novos medicamentos. A farmácia, por exemplo, aplica esse estudo da mecânica quântica no desenvolvimento de novos fármacos, novos medicamentos. Tá certo? Um trabalho que é realizado no programa de pós-graduação, tanto na farmácia quanto na engenharia de materiais aqui da Universidade Federal do Piauí, ela tem um objetivo de desenvolver ou de descobrir ou de estudar a interação de novas substâncias no tratamento, na aplicação, por exemplo, do tratamento de câncer, tá certo? Então tem diversas aplicações. Isso que a gente vai estudar agora tem relevância fundamental na nossa vida e também no desenvolvimento tecnológico e descoberta de novos materiais ou medicamentos. Então tem uma aplicação direta, tem muito a ver com a minha vida e com a sua também. Tá legal? Para quem tiver interesse, por exemplo, só por curiosidade, você pode consultar esse livro. Olha. Esse aqui é o livro Química Quântica, tá? Química Quântica do Ira Levine, tá bom? Então esse livro ele faz essa descrição. É um livro de mecânica quântica ou de física quântica, né? E que ele traz todo o tratamento, tá, matemático que é utilizado, por exemplo, na descrição, na obtenção dessas informações que a gente acabou de comentar. Como são cálculos muito complexos, geralmente são feitos por computadores, tá bom? Então, muito bem. Então, com essa pequena introdução, a gente pode agora, né, falar sobre
o primeiro tipo de ligação, que é a ligação iônica, que nós vamos considerar agora. Então vamos lá, ligação iônica, né? A ligação iônica, como o nome já diz, né, é uma ligação que ocorre entre íons, tá certo? Então quando ocorre entre íons, a gente tem a seguinte situação. Nós vamos ter aqui, por exemplo, olha, um átomo de potássio, né? Um átomo aqui, olha. O potássio, por exemplo, eu posso escrever assim, ó. O potássio, que ele tem uma distribuição eletrônica, para a gente entender qual é a origem, né, disso daí. Posso escrever 1s2, significa que ele tem dois átomos na primeira camada. Depois vem 2s2, 2p6. Então eu tenho várias camadas. A segunda camada com os orbitais sp. Ocupa também a terceira camada, 3s2, 3p6 e por fim a camada 4s1. Então essa daqui é a distribuição eletrônica do potássio, tá legal? Quando a gente olha para isso, a gente vê que, por exemplo, esse conjunto de camadas aqui corresponde ao átomo ou a um caroço, núcleo de argônio, tá? Eu vou colocar assim, ó, caroço de argônio. Então aqui ele tem todas as camadas, a camada 1, a camada 1, a camada 2 e a camada 3 estão completamente preenchidas, mas a camada 4 não está, tá certo? Por outro lado, nós temos aqui, olha, temos aqui o potássio e temos também o cloro. No caso do cloro, para o cloro, por exemplo, a distribuição do cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Perceba então que o caroço do argônio aqui, olha, para que a terceira camada fique completa, eu preciso ganhar mais um elétron aqui. Então, tanto o potássio, ele tem ele tem um elétron na quarta camada, portanto a quarta camada está incompleta, e ele tem também 7 elétrons na terceira camada. A terceira camada também está incompleta. Bem, o que é que acontece? Quando a gente olha, então, para dois átomos um átomo de potássio e outro átomo de cloro, pela figura, como a gente está vendo, eles podem estar suficientemente afastados um do outro, tá bom? Eles estão super afastados. E aí, esse aqui significa a energia de interação entre eles, tá? Se eles estão afastados, eles não interagem, tá bom? Tanto o átomo de potássio quanto de cloro, eles estão suficientemente afastados. Então, eles não interagem. O que acontece então se eles se aproximam? Quando eles se aproximam, a gente observa que esse elétron, tá? Ele migra, esse elétron aqui, olha, ele tem a tendência de migrar para cá. Então esses 5 viram 6 e essa camada some. Então você percebe que tanto o potássio quanto o cloro, eles ficam com todas as suas camadas completas. Tá? Então ele vai fazer isso. Eu vou colocar aqui um 6, ó, de vermelho só para ver que eles vão ficar com as camadas completas. Quer dizer, o orbital S ele só pode ter no máximo 2 elétrons. E o orbital P só pode ter no máximo 6 elétrons. Portanto, né, com esse 4s1 completo, ele precisaria receber mais um. Né? Só que o nível 4, orbital 4, a camada 4, ele para ficar completo, ele precisaria preencher o subnível, o orbital S, o P e o D. Tá bom? Eu teria aqui, olha, um 4P6 e um 4D14, tá bom?
Então precisaria, é mais difícil completar o potássio do que completar o cloro. Então eu posso tirar isso aqui, não vai precisar, é melhor trazer esse elétron para cá. Bem, quando isso acontece, existe então uma razão para que esse elétronzinho aqui, ó, ele queira sair lá do potássio e ir para o cloro. Existe uma razão. Se você observar o diagrama aqui, olha, à direita, nós vamos ter o seguinte, olha. Quando o elétron sai do potássio, esse potássio ele deixa de ser um K0, um K neutro, e passa a se tornar um K+, porque ele perdeu o elétron, ele sobrou mais prótons, mais carga positiva, ele estava neutro, né? Prótons no núcleo e todos esses elétrons na eletrosfera equilibrando, anulando a carga do potássio. Então aqui o que a gente teria seria, no caso aqui, ó, seria um potássio, vou colocar aqui, olha, seria opa, escolha infeliz aqui, seria um K0, tá? Seria a configuração original. Só que aí o que acontece é que para a gente conseguir retirar esse elétron, aquele elétronzinho da camada 4 lá do átomo de potássio, é necessário dar energia para o átomo. Na realidade, eu tenho que fornecer uma energia de 4,34 elétron-volts para esse elétron, e aí ele consegue ser arrancado. Ele vai ter tanta energia, imagine como se fosse uma bolinha, não é isso, né? Mas imagine que seja uma bolinha que está orbitando, né? Girando em torno do núcleo lá, né? Então, aquele elétron da camada 4s, ele está orbitando em torno do núcleo. Se a gente der mais energia, aumentar a sua velocidade, vai chegar uma hora que vai acabar escapando, tá certo? Então é isso que acontece. Essa energia, ela é utilizada para arrancar esse elétron da camada 4s do átomo de potássio. Então, se eu pegar um átomo de potássio neutro, tá? O K0 aqui significa que ele está neutro, tá bom? Se eu der para ele 4,34 elétrons-volts, o resultado é o quê? O resultado é um átomo de potássio carregado positivamente, tá? Mais um elétron. Aí o que eu vou fazer com esse elétron? Quando ele estiver perto, se o potássio chegar perto de um cloro, esse cloro aqui, ele tem uma chamada afinidade eletrônica, ele tem a tendência de atrair elétrons por causa do tamanho do seu núcleo em relação ao do potássio. Tá bom? Tem a ver com raio atômico, tem a ver com a quantidade de camadas. Então ele tem uma maior afinidade. O que acontece é que quando o cloro enxerga esse elétron, agora vai acontecer o seguinte, ó. Então significa dizer que quando o cloro encontra esse elétron, ele se liga ao elétron, só que libera uma certa quantidade de energia. Aí eu vou ter uma outra reação. Aí eu vou ter agora um cloro que antes estava neutro, tá certo? Estava neutro. Quando ele recebe esse elétron, ele se torna um Cl-, liberando uma certa quantidade de energia. Eu precisei dar isso aqui, tá bom? Para o potássio. E aí, quando o cloro recebe o elétron, ele libera essa quantidade de energia aqui, 3,62 elétron-volts. Tá bom? O saldo de energia aqui, a gente percebe, o saldo de energia, chamado de energia, né, da ligação, eu vou chamar assim, da ligação iônica, vai ser a energia de ionização menos a energia da afinidade, ou seja, vai ser 4,34 elétron-volts menos
3,62 eletronvolts. Qual é o resultado? 0,72 eletronvolts, que é esse valor que está marcado aqui. Então o que acontece, gente? Quando eu olho para o potássio ele vai recebendo energia de fora, recebendo energia de 4,34. Ele precisa receber 4,34. Aí ele libera um elétron. Já o cloro, ele recebe esse elétron e libera 3,62. Tá? Então eu vou ter um cloro positivo, tá? Aliás, um cloro negativo e um potássio, um cloro negativo e um potássio positivo, como a gente vê. Mas você percebe que tem uma conta errada aí, quer ver? Então imagine que o cloro chega e diz assim, olha, eu quero um elétron, tá? Eu estou precisando do elétron. Tu quer me vender o teu elétron? Quer me vender o teu elétron? Quanto é que é o teu elétron? Aí o cloro, o potássio vai dizer, olha, meu elétron ele é 4,34 eletronvolts. Certo. O que eu posso te dar é 3,62. Fica faltando quanto, gente? Fica faltando 0,72 eletronvolts, como a gente pode ver aqui, ó. Fica faltando 0,72 eletronvolts. Então não tem como o potássio liberar o elétron se a energia que ele recebe do cloro é de apenas 3,62. Não tem. Para que o potássio libere o elétron, é necessário receber 4,34. Mas o cloro, recebendo o elétron, ele só paga 3,62. Tem um déficit aqui, ó. Você percebe ali, né? Tem uma diferença, tá lá bem no detalhe, ó. Tem uma diferençazinha ali de 0,72. Aí é que está o negócio. Vamos ver então por que que acontece aqui nessa história, né? Vamos ver. Então, gente, é o seguinte. O que acontece é que quando o elétron sai do átomo, né, de potássio e vai para o átomo de cloro, a gente já viu que tem um saldo aqui positivo. Eu preciso pagar mais, tá bom? Só que quando esses átomos de cloro e potássio neutros eles se aproximam, começa a haver essa tendência, né? Embora o cloro não pague o valor total para o potássio, ainda não tem esse valor total para pagar, mas existe aí a tendência de troca, vamos imaginar assim. E esse elétron ele começa a querer, ter vontade de ir para o cloro. Bem, quando isso acontece, perceba o que é que deve acontecer aqui. Olha, à medida que o K+, tá certo? O K+ e o Cl- se aproximam, as camadas 3p6 do potássio, do K+, e 3p6 do cloro, do Cl-, eles começam a se aproximar, a se sobrepor. Só que aí o que acontece? Eu vou ter elétrons na camada 3p6, no nível, né, no orbital 3p6, encontrando elétrons no orbital 3p6. Quando esses elétrons começam a ocupar a mesma região do espaço, quando uma função de onda, uma região, uma nuvem, começa a interpenetrar a outra, nós vamos ter na mesma região do espaço elétrons com funções de onda cujos números quânticos N, L, ML e MS iguais. E isso não pode acontecer pelo princípio da exclusão de Pauli. Então, o princípio da exclusão ele indica que eles começam a aproximar e aí indica que ali é hora deles se afastarem. É um caroço duro, tá? É o caroço ali do argônio, é um caroço duro. Então, eles não conseguem interpenetrar. Existe então uma energia associada a esse efeito, tá bom? Então essa expulsão, essa repulsão pelo princípio da exclusão, né, de Pauli, é a principal responsável pela repulsão dos átomos às moléculas, independente do tipo de ligação que ocorra. Quando os átomos estão afastados, não existe essa superposição da função de onda, então não tem essa repulsão. Então, quando eles estão afastados, a gente consegue separar, distinguir os elétrons que estão num átomo e os que estão em outro. Eles podem, inclusive, ter os mesmos números quânticos, mas quando eles se tocam e as funções de onda começam a se interpenetrar, aí eu já não posso mais. Muito bem.
Além disso, o que nós podemos levar em conta é que, além da energia gasta, do saldo de energia, que a gente chamou aqui de E iônico, a energia, né, o saldo da energia iônica, da ligação iônica aqui, que é 0,72, nós temos agora, porque o K era neutro e o cloro era neutro, agora o K ficou positivo e o cloro ficou negativo, eu vou ter agora uma interação eletrostática de atração e quando eles começam a se interpenetrar, uma energia também de repulsão, uma força de repulsão que corresponde a uma energia. Tá certo? Além dessa energia de ionização. Então, em resumo, o que nós devemos levar em conta é o seguinte: o fato é que a energia de interação, na realidade, ela tem três componentes. Ó. Ela tem uma energia eletrostática, né, de energia potencial eletrostática, que é dado por menos K E2 sobre R. R é a distância de separação entre os dois núcleos. No caso, né, nós estamos falando do potássio e cloro, tá bom? Aliás, o K mais e o Cl menos. Temos a energia de interação pela exclusão de Pauli, que em muitos casos, né, pela experiência, né, um resultado empírico, ele é dado por A sobre Rn, tá bom? Onde A e N, esse N aqui não é um número quântico, tá? É uma potência, é um expoente, tá? de R. A e N depende do par, tá bom? Dos dois átomos que estão se ligando, tá bom? E esse E iônico é aquele lá que ficou de saldo, 0,72 elétron-volts no caso do potássio e do cloro. Então, o que a gente observa na prática é isso. Olha, só para a gente ter uma ideia, a tabela 9.1 ela mostra para nós aqui alguns valores de energias de ionização de metais alcalinos, tá? Energias de ionização. Ou seja, energia de ionização é a energia necessária para retirar o elétron daquele átomo, aquele elétron de valência, o elétron na camada mais externa. Então a gente viu aqui, por exemplo, para o potássio, olha, 4,34 elétron-volts, foi esse valor que a gente utilizou, tá bom? Para o cloro aqui, ele tem afinidade, e para os metais alcalinos, eles têm energia de ionização. É fácil perder o elétron. Eles têm a tendência de perder o elétron. Já os halogênios, eles têm afinidade eletrônica, ou seja, eles estão mais suscetíveis a receber os elétrons. Então isso aqui é o quanto eles pagariam para receber esse elétron, tá certo? A diferença entre eles é aquela energia da ligação iônica. Esse é iônico aqui, tá bom? Vamos tentar visualizar isso aí. Eu não consegui uma animação com esse par que a gente está falando até agora, que a gente está considerando, que é o potássio e o cloro, tá bom? Mas tem aqui entre o sódio e o cloro. Então imagine, ó, se você observar aqui a figura, inicialmente eu tenho os dois nêutrons, aí esse elétron aqui do sódio, ele é perdido, olha, para o cloro, um fica positivo e o outro fica negativo. Então eles passam a se atrair por conta disso. É assim que a ligação iônica acontece. É claro que você percebe, né, que quando o sódio ou o potássio, no caso, perde aquele elétron, ele perde a sua camada. Então ele fica menor, ele muda de tamanho. Quer ver? Observe, olha. Aqui ele vai mudar de tamanho, olha. Ele tem um tamanho, o cloro também tem outro. Olha, agora o sódio ele diminui de tamanho e o cloro já tinha aquela camada, só completou a camada, tá bom? E eles passam a se atrair. Essa ilustração, né, usando o sódio e o cloro, ele funciona para qualquer desses pares aqui, qualquer combinação desses metais alcalinos com aqueles halogênios, tá bom? Então dá para ter uma ideia, a gente sempre leva em consideração aqui o fato da gente ter esses três elementos aqui fazendo parte, né, da ligação iônica. Então a ligação iônica é na realidade uma interação que envolve a interação eletrostática propriamente dita, o desnível, né, ou a diferença de energia enquanto um perde aquele elétron e o outro ganha, tá? E também
o efeito da exclusão de Pauli. Agora vamos dar uma olhada, vamos ver como é que funciona isso. Bem, então aqui nós temos o gráfico, né, dos vários termos que compõem a energia de interação entre os íons na ligação iônica, tá bom? Então aqui a gente tem, olha, aqui a gente vê a interação coulombiana, que é dada por menos KE sobre R, tá bom? A interação coulombiana aqui, olha, ok? Tá em preto, a interação coulombiana. A gente vê aqui que ela tende, né? Ela tem essa curva aqui que vai tender a zero, mas ela é toda negativa, tá aqui o sinal de menos para isso. Então mostra que ele é um potencial atrativo. Essa parte aqui é um potencial atrativo. Então ele vem, olha, tá? E aí vai para menos infinito, tá? Como é típico quando R vai para zero. Esse do princípio da exclusão de Pauli, ele é dado por A sobre Rn, mas é positivo. Então ele começa aqui, ó, ele tem é uma interação de curto alcance, ou seja, só acontece quando os íons estão bem próximos e as camadas, né, os orbitais começam a se interpenetrar. Portanto, é uma força, né, uma repulsão de curto alcance, enquanto que a eletrostática é de longo alcance. Então, a energia dada pela a repulsão, né, pelo princípio da exclusão, ele tem esse perfil aqui, ó, ele vai para mais infinito, tá certo? A partir de uma pequena distância. E esse tracejado, como você pode observar, o tracejado aqui, ele é a energia líquida da ionização. Esse é íon, que no caso aqui, para o potássio e o cloro, como a gente viu, é 0,72. Bem, se eu tenho esse perfil, esse e esse outro, né, a soma deles todos vai dar a energia potencial total, que é essa curva aqui, ó. Então perceba que ele tem esse perfil, ele desce, eu tenho um poço de potencial, tá ok? Mostrando que o efeito é atrativo até uma certa distância média, R0, tá? Eu tenho um poço de potencial até uma distância R0 média entre os núcleos, entre os íons, mas que depois, para uma distância menor do que isso, ele fica repulsivo, tá bom? O potencial aqui já é positivo. Para a gente enxergar melhor, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Esse é o resultado, tá bom? Aqui para o NaCl, tá? Ó, o potássio, né? O KCl, K mais Cl menos, e o Na mais Cl menos. Perceba que agora a energia líquida de ionização, que para o potássio e para o cloro era de 0,72, no caso do sódio e do cloro é de 1,53 eletronvolts, tá vendo? Então a curva ela tem o mesmo perfil, tá? E essa profundidade do poço é o que a gente chama de energia de dissociação, tá legal? A profundidade do poço, olha, a profundidade do poço, que no caso aqui do Na+Cl-, do cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, ele é 4,26 eletronvolts. Quer dizer, se eu tiver um par, né, um átomo de cloro e outro átomo de sódio ligados por essa energia numa ligação iônica, fornecer 4,26 eletronvolts vai fazer com que eles se dissociem, eles se separem. Tá certo? O mesmo acontece aqui, olha, para o K mais Cl-. Então ele tem aqui uma energia de dissociação também, ó. Guarde isso, tá? A energia de dissociação é dada no gráfico pela profundidade do poço. E essa distância, tá? No eixo dos R's, no eixo das distâncias, a distância de separação entre os núcleos, tá? É o R0, é a posição ou a distância de equilíbrio. Tá? Para a gente ter uma ideia sobre alguns valores de energia de dissociação, observe essa tabela. Ó. A tabela 9.2 dá as energias de dissociação e as separações de equilíbrio R0 para algumas moléculas iônicas. Por exemplo, o NaCl, o cloreto de sódio, 4,27, né? Aqui tem 4,26. Esses dados aqui eles são dados de um handbook, né? De um handbook de Química e Física, tá bom? De 2004, e a distância de equilíbrio é 0,236 nanômetros, tá certo? Para o fluoreto de sódio,
tá? O NaH, NaBr, brometo de sódio, aí vai, né? São vários sais, são várias substâncias iônicas. Aqui tem a energia de dissociação, cada par desse, cada sal desse tem um perfil com uma profundidade diferente, tá bom? Então, a gente pode olhar para essa curva como sendo uma identidade, né, da substância, tá bom? Então, existe uma animaçãozinha interessante que a gente pode ver lá no FET, né, na Universidade do Colorado, que a gente tem como visualizar isso daí, tá? Depois daqui eu vou colocar uma descrição. No próximo slide eu vou colocar uma descrição sobre como é que a gente pode utilizar isso daí, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente tem uma animação, né, do FET, né, que é da Universidade do Colorado, tá legal? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, mostrar para vocês aqui, olha, Universidade do Colorado, tem aqui diversas simulações, tá? E tô olhando de lado aqui porque fica melhor para mim aqui, né? Mas é isso. Então aqui nós temos várias simulações, tá certo? Dá pra gente brincar com um montão de coisinha aqui, ó. E nesse sentido a gente vai escolher aqui, olha, a simulação para interações atômicas, tá bom? Aqui nós temos a energia potencial, tá o gráfico aqui da energia potencial. Temos aqui os pares de átomos que estão interagindo. Esse dessa primeira coluna estão fixos, tá bom? Ele é esse que está fixo aqui, porque na realidade existe aí um movimento em torno do centro de massa, tá bom? Em torno do centro de massa. Mas pela aproximação, a gente vai utilizar aí aquilo que a gente chama de aproximação de Oppenheim, que não é exatamente a aproximação de Oppenheim, porque na aproximação de Oppenheim a gente coloca o núcleo fixo e a nuvem eletrônica chacoalhando. Aqui não é o caso, a gente tem vários átomos. Mas a gente vai fixar um para poder enxergar melhor o movimento, a gente vai fixar um deles e movimentar o outro, para ficar mais fácil de ver. Então, por exemplo, aqui eu tô com um marcado aqui, olha, o par neônio-neônio, tá bom? São dois átomos iguais. Aqui a gente percebe aquele gráfico da energia potencial de interação entre os dois átomos, ok? Isso aqui é a soma da energia eletrostática com a energia da exclusão de Pauli. Você percebe aqui os orbitais interagindo, olha só, tá vendo? Exclusão de Pauli, interação eletrostática e aquela energia que é a energia líquida da transferência de elétrons. Tá bom? Então eu vou afastar eles um pouquinho, ó. Observa que tem um movimento ali, ó. Tá certo? Ó. E aí a gente vê ele dentro do poço, tá bom? Eu vou ampliar um pouquinho mais aqui. Não dá para ampliar mais, né? Aqui é o máximo, ó. Esse sigma aqui é o R0, é a distância de equilíbrio. Aliás, é o tamanho do caroço, tá bom? É o tamanho do caroço. Dá uma posição de equilíbrio aqui, ó, que é o fundo do poço, né? A posição de equilíbrio. E esse epsilon aqui é a energia de dissociação, tá? A profundidade do poço, energia de dissociação, tá bom? Então o que acontece se eu puxar isso aqui, destacar um pouco bem afastado, olha. Se eu soltar, a interação entre eles estão muito longe, a interação entre eles é muito pequena. Então ele está muito eles estão muito longe do poço de potencial. Esse aqui, né, está muito longe do poço de potencial do outro. É claro que esse aqui também tem um poço de potencial que é o reverso desse, né? Mas tudo bem. Então aqui eu posso escolher as forças, né? Ó, ele começa a ser atraído. Ó, ele está aqui num poço. Isso aqui embora seja uma rampa muito suave, o declive possa ser muito pequenininho, olha, mas aqui a força começa a aparecer, olha. Tá certo? Começa a notar aqui a força, ele vai colidir, princípio da exclusão de Pauli, pronto, ele é repelido. Tá certo? Deu para entender, gente? Então,
é a atração eletrostática de longo alcance, tocou de curto alcance, a exclusão de Pauli é de curto alcance, aí ele é repelido, tá certo? Eu vou trazer aqui e soltar ele bem aqui pertinho, olha o que acontece, ó. Então ele vai ficar aprisionado. Quando isso acontece, eles ficam, aí é quando acontece a ligação, tá bom? Eles têm um poço e eles estão oscilando. Vamos brincar com outros pares aqui, ó. Usando agora argônio-argônio, percebeu que a energia, a energia de dissociação mudou? Tanto a distância de equilíbrio quanto a energia de dissociação também mudou. Tá vendo? Ó? E aí ele oscila aí, olha. Cada par desse vai ter uma frequência natural de vibração, tá bom? Então as moléculas, elas não se ligam e os átomos ficam presos, não. A gente já está adiantando isso, tá? Eles não ficam fixos, não. Essa ligação, ela é dinâmica, tá certo? Como se tivesse uma mola entre os átomos, ok? Entre dois átomos de oxigênio, olha, o poço de potencial já tem uma profundidade maior, percebeu? Olha, deixar aqui na mesma escala, ó, neônio, neônio, argônio, argônio, oxigênio, oxigênio, tá bom? Já tem uma energia maior, olha aí, ó. E aí a frequência de vibração agora é diferente, é um sistema massa-mola, tá bom? Como se fosse um objeto, né, um carrinho com uma mola e uma massa lá, e aí eu começo a oscilar. Aqui você percebe que esse potencial ele não é o potencial do oscilador harmônico, lembra? O oscilador harmônico varia com 1 meio de kx2, x ao quadrado, 1 meio de kx ao quadrado, tá? Aqui, e aí o gráfico é uma parábola, que é 1 meio de kx ao quadrado, é uma parábola, tá certo? Aqui a gente percebe que não é uma parábola, mas se eu ampliar, não dá para movimentar aqui a altura, mas se eu ampliar aqui em torno do poço, né, do fundo do poço, eu tenho aproximadamente uma parábola. Então aqui, para pequenas vibrações, ele é aproximadamente aqui, ó, eu vou soltar, ó, certo? Para pequenas vibrações, aí ele oscila como um oscilador harmônico, tá? Quando é o caso para grandes amplitudes, aí eu tenho um oscilador anarmônico, tá legal? A gente estuda bastante isso em espectroscopia, quando a gente considera, né, os modos vibracionais de moléculas, e a gente vai ver isso daqui a pouco, para descrever a natureza das ligações, para descobrir o material, estudar as propriedades do material que a gente tem em mãos. Agora eu vou colocar aqui um átomo de neônio e um átomo de argônio. O de argônio está se movimentando aqui, ó. Percebeu que agora o poço ficou bem rasinho, né? Vamos ver se eu consigo aqui, ó, ampliar. O poço ficou raso, tá vendo? Neônio, oxigênio, e aí eu vou brincando, olha. Aqui eu posso fazer um monte de experiências, tá bom? E aqui o argônio está fixo e o oxigênio se movimenta, tá bom? Posso personalizar, eu posso escolher aqui o diâmetro do átomo que eu quiser, certo? A interação, quanto mais, aqui eu faço, ó, força de interação. Quanto maior a força de interação, mais fundo é o poço. Quando o poço é raso, a interação é fraca, tá legal? Ok, ó. Então aqui a gente tem como fazer muito experimento, né? O sigma que dá o raio do átomo, portanto, tem a ver com a distância com o R0. Lembra que o R0 lá sai daqui e vem para o fundo do poço. Essa distância sigma é menor. Ela é o raio do átomo, tá bom? E aqui é a afinidade, aliás, a energia de dissociação, tá bom? A energia de dissociação da ligação, ok? Vamos tentar colocar aqui no fundo do poço, olha, a gente pode até colocar um movimento lento para a gente poder enxergar. E aqui é a força resultante, eu vou separar na atrativa e na repulsiva, tá bom? Consegue ver aqui a atrativa? A atrativa é a laranja, tá certo? É sempre, né, na direção. E a repulsiva, que é essa violeta aqui, essa roxa, é para fora, tá bom? E ela cresce à medida que os átomos se aproximam, tá bom? As duas, afinal de contas, né, dependem da distância, variam com 1 sobre R, tá legal?
Muito bem, então eu acredito que aqui deu para a gente enxergar bem, né, como é que funciona essa questão aí do, do átomo, né, da ligação iônica, tá bom? Como é que funcionam aí as forças, tá legal? Então, ficamos por aqui, né? A gente falou sobre a ligação iônica, a gente viu que tem a ver com a questão do princípio da exclusão de Pauli, um potencial de atração eletrostático, né? E também uma energia líquida devido à diferença entre a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a ligação covalente, depois a ligação de polo e a metálica, e depois passaremos, né, no outro momento, a gente vai passar sobre a resolução de alguns problemas, né, comentar alguns exercícios envolvendo esse conteúdo de ligações.